Pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje a gente vai entrar numa das histórias mais perigosas e mal compreendidas da economia global atual, a bolha da inteligência artificial. Durante anos, venderam para a gente a ideia de que a IA ia mudar tudo, que ia revolucionar o trabalho, multiplicar a produtividade, ia inaugurar uma nova era de prosperidade. Só tem um pequeno detalhe: os números começam a não fechar. Enquanto e quando os números não fecham no capitalismo, os mercados entram em pânico. Mas antes de falar dos números, precisamos falar de algo que a mídia jamais menciona: o que a inteligência artificial revela sobre as contradições do próprio sistema capitalista. Porque esse não é apenas um episódio sobre tecnologia, é um episódio sobre capital fictício, fetichismo da mercadoria, alienação do trabalho e a tendência histórica do capitalismo de criar crises cada vez maiores para adiar seu próprio colapso. Vamos destrinchar isso com rigor. Antes de falar de balanços e bilhões, precisamos nomear o fenômeno ideológico que tornou tudo isso possível. O Marx identificou, em O Capital, o mecanismo do fetichismo da mercadoria, o processo pelo qual relações sociais entre pessoas aparecem como relações entre coisas. O capitalismo transforma constantemente as relações de exploração, dominação e extração de mais-valia em objetos, marcas e narrativas. A inteligência artificial é o fetiche por excelência do capitalismo do século XXI. Ela aparece como um sujeito autônomo, a IA que pensa, que cria, que decide. Ela encobre o que realmente existe por trás. Trabalhadores mal pagos rotulando dados na África e na Ásia. Energia elétrica devorada em proporções absurdas. Minerais extraídos de territórios colonizados. E, acima de tudo, o capital especulativo em busca de valorização. O George Lukács, em História e Consciência de Classe, aprofundou Marx com o conceito de reificação, o processo pelo qual o capitalismo transforma não apenas as mercadorias, mas o próprio pensamento humano em coisa. E a narrativa da inteligência artificial é a reificação em estado puro. Transforma uma tecnologia que é produto de um trabalho humano coletivo, de décadas de pesquisa pública, de infraestrutura estatal, em propriedade privada de meia dúzia de corporações. E vende isso como inevitabilidade histórica, como se a dominação das big techs fosse uma lei da natureza. E não é, é uma escolha do capital. Nos últimos 10 anos, o valor das empresas ligadas à inteligência artificial explodiu em proporções que desafiam qualquer critério de racionalidade econômica. A Microsoft, a Amazon, a Alphabet, a mídia, a Nvidia. O valor combinado dessas gigantes já representa mais da metade do PIB dos Estados Unidos. Mas o que é esse valor concretamente? Vamos recorrer a Marx ao conceito do capital fictício. No capital, o Marx distingue capital real, aquele que se valoriza através da produção, da extração de mais-valia do trabalho, de capital fictício. Títulos, ações, derivativos que representam direitos sobre valor futuro que ainda não foi produzido. O capital fictício não é uma anomalia do capitalismo, é uma de suas formas mais desenvolvidas, mas tem um problema estrutural. Em algum momento, o capital fictício precisa se confrontar com a produção real de valor. E quando essa conta não fecha, o resultado é a crise. O economista marxista Rudolf Heiderfeld, em O Capital Financeiro, analisou como o capitalismo monopolista cria estruturas cada vez mais complexas de capital fictício. E é como essas estruturas se tornam as, tornam as crises cada vez mais devastadoras. Estamos diante de uma dessas estruturas. Para sustentar a corrida de IA, as empresas precisam construir infraestrutura em escala nunca vista. Data centers, supercomputador, rede elétrica,
cabos, energia. A estimativa é de 5 trilhões de dólares em investimentos até 2030. Mas existe um problema que os relatórios dos analistas de Wall Street não gostam de mencionar. A inteligência artificial ainda não gerou a produtividade prometida. Estudos independentes mostram ganhos modestos e concentrados em tarefas específicas. Programação de baixa complexidade, atendimento ao cliente, geração de textos padronizados. Nada que justifique 5 trilhões de dólares. Nada que justifique a promessa de uma nova revolução industrial. Aqui que entra o Itzvan Mesaros com a análise devastadora. No Para Além do Capital, o Mesaros argumenta que o capitalismo, na sua fase atual, não consegue mais gerar inovação que aumente genuinamente a riqueza social. O que ele gera são deslocamentos, move contradições de um lugar para o outro, de um setor para o outro, de um ciclo para o outro. A bolha da internet na década de 90, a bolha imobiliária em 2008, a bolha da IA agora. Cada bolha é maior que a anterior, cada crise é mais profunda, porque o sistema não está resolvendo suas contradições, está postergando-as com juros. Aqui que a história começa a ficar concretamente perigosa. Para financiar essa expansão, muitas empresas recorreram à dívida estruturada e investimentos cruzados. O circuito é revelador. A Nvidia quer investir bilhões na OpenAI. A OpenAI compra a infraestrutura da Microsoft. A Microsoft financia o crescimento da OpenAI. Fornecedores financiando clientes. Clientes enriquecendo fornecedores. É um circuito de capital que se autoalimenta até o momento em que não consegue mais. O Bank for International Settlements já alertou publicamente: o investimento em IA vai desacelerar e as ações vão cair simultaneamente. O impacto pode espalhar em todo o sistema financeiro global. O economista Paul Suisse, em O Capital Monopolista, escrito com Paul Baran, analisou como o capitalismo monopolista resolve o problema da demanda insuficiente através da financiarização, criando instrumentos cada vez mais sofisticados para circular capital fictício e adiar a realização da crise de superprodução. Esses instrumentos funcionam até o momento em que a realidade produtiva se impõe. Em 2008, foi o mercado imobiliário. Hoje pode ser o mercado de IA. A estrutura é a mesma. O fetiche mudou de nome. Aqui precisamos dar um passo além também da economia política, porque a IA não é apenas um investimento financeiro, é um investimento de produção de subjetividade. O Theodor Adorno e o Marx Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, analisaram como a indústria cultural, conjunto de meios de produção e distribuição de cultura sob o capitalismo, não liberta a consciência humana. Ao contrário, padroniza, mercantiliza e subordina a lógica do lucro. A promessa da IA segue esse padrão com precisão cirúrgica. Ela é vendida como democratização do conhecimento, como ferramenta da criatividade ilimitada, como emancipação individual. Mas o que ela produz concretamente? Conteúdo padronizado em escala industrial, pensamento regredido à busca de respostas prontas, dependência tecnológica crescente. E o dado mais revelador disso é um sistema treinado nos produtos culturais da humanidade, cujos lucros ficam integralmente com as corporações que os controlam. A humanidade produziu toda a literatura, toda a ciência, toda a arte. As Big Techs usaram isso para treinar modelos proprietários e vendem de volta para a humanidade como serviço pago. É a acumulação primitiva do século XXI, a privatização da, das commodities intelectuais da espécie humana. E aí nós vamos dizendo que em Lenin, no livro O Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, ele identificou que o capitalismo monopolista não apenas concentra capital, concentra poder sobre o trabalho. A IA não é exceção. Ela está sendo usada de forma acelerada para fragmentar, desqualificar e substituir o trabalho.
Mas aqui entra uma contradição que o marxismo clássico já antecipava. O Marx identificou a tendência à queda da taxa de lucro. Quanto mais o capital substitui trabalho vivo por maquinário, menos mais-valia ele consegue extrair, porque a mais-valia vem do trabalho, não da máquina. A máquina transfere valor e não cria valor. O economista Michael Roberts, um dos mais rigorosos marxistas contemporâneos, tem mostrado, tem mostrado em suas análises que a automação via IA pode aumentar a produtividade de setores específicos, mas aprofunda a contradição sistêmica, comprime o salário, reduz a demanda e, ao mesmo tempo, não consegue gerar lucro suficiente para justificar o investimento. É a crise de superprodução em nova roupagem tecnológica. Outro elemento revelador é o contraste com o modelo chinês. Nos Estados Unidos, a corrida da IA está inteiramente em mãos de corporações privadas. Meia dúzia de empresas decide o futuro tecnológico de uma nação de 330 milhões de pessoas. Na China, existe planejamento estatal de longo prazo, coordenação industrial, investimento público orientado por metas de soberania tecnológica. Isso, isso não significa que o modelo chinês seja socialismo. É um capitalismo de Estado com características próprias. Mas é revelador que o único país que apresenta uma alternativa real à dominação das big techs americanas seja aquele que manteve algum grau de controle estatal sobre os setores estratégicos. O Mesaros foi preciso. O capital não consegue planejar coletivamente porque a concorrência entre capitais individuais é a sua lei de movimento. Cada produção otimiza seus lucros particulares. E o resultado coletivo é o caos, superprodução e crise. O planejamento racional da economia, em benefício social, consegue ir além do capital, não apenas regulá-lo. Agora chegamos à parte mais perigosa da análise. Se a bolha da IA decepcionar os mercados, e as contradições que descrevemos sugerem que isso é uma possibilidade real. E o que vai acontecer? O Lenin disse isso no livro O Imperialismo. Quando o capital não encontra espaço para se valorizar internamente, ele se expande para fora, com crédito, pressão diplomática, com sanções econômicas e, se necessário, com força militar. Já vemos os sinais. A disputa por semicondutores, os chips que alimentam o IA, virou questão de segurança nacional dos Estados Unidos. O bloqueio tecnológico à China, a corrida por terras raras, minerais essenciais para dispositivos digitais, que empurram o imperialismo americano para a África e para a América Latina. A bolha da IA e a agressividade geopolítica dos Estados Unidos não são fenômenos separados, são duas faces da mesma contradição. Um sistema que não consegue reproduzir internamente e busca no exterior o espaço que não encontra em casa. Então vamos juntar as peças com todo o rigor que esse momento exige. A inteligência artificial pode ser uma tecnologia com potencial real, mas o capitalismo está tentando transformar essa promessa em lucro imediato para o capital financeiro. E nisso criou uma bolha de capital fictício de proporções históricas, sustentado por engenharia financeira cada vez mais frágil. Um fetichismo tecnológico que obscurece as relações reais de exploração, de trabalho e de poder que estão na base de tudo. Uma tendência à queda da taxa de lucro que nenhuma inovação tecnológica consegue reverter, apenas deslocar. E uma crescente agressividade geopolítica que usa a soberania tecnológica como pretexto para a dominação imperialista. O Marx viu isso no século XIX, Lenin aprofundou no começo do século XX, Mesaros sistematizou no final do século XX e nós estamos vivendo no século XXI. O capitalismo não aprendeu nada, porque não pode aprender. Suas contradições são estruturais, não são bugs do sistema, são o sistema. E, por isso, eu sempre digo que pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o podcast, Glione.